Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial. Vocês pediram para eu dar dicas de viagens para vocês. Então, como muitos sabem, eu amo viajar. E eu voltei faz 2 semanas? Acho que 2 semanas de Orlando. E eu planejei a minha viagem toda sozinho, pesquisando tudo pela internet. Então eu vim dar algumas dicas pra vocês, não só de Orlando, mas como planejar uma viagem sozinho, sem precisar de uma agência de viagem. Então deixei o meu Mickeyzinho lindo, maravilhoso de lado. Bora lá para alguns pontos que eu separei aqui, que são pontos muito importantes pra gente poder organizar e planejar uma viagem, tá? Primeiro ponto que eu coloquei aqui é na hora que você tem que escolher a data, duração e o local da sua viagem, tá? Então, com relação à data é sempre muito importante. Se você puder evitar os meses de alta temporada, que a gente chama, você consegue economizar aí um bom dinheiro. A gente sabe que muitas vezes o pessoal tem família, tem os filhos, né? E só pode viajar nas férias. Mas se você puder evitar a alta temporada, que é quando os preços estão lá em cima, tanto de hotel quanto de passagem aérea, você já consegue economizar. Com relação à duração, tudo depende das suas férias, né? Então, se você puder marcar mais dias, é sempre melhor, não é mesmo? Mas tudo depende da famosa bufunfa. Com relação a alguns países, alguns lugares, é sempre bom você marcar um período maior para compensar principalmente passagem aérea. O local é sempre uma escolha sua, né? Então eu sempre opto por escolher os lugares que eu tenho mais vontade de conhecer. Mesmo eu sendo a pessoa que mais queria conhecer a Disney, né? Aqui em casa, deixei a Disney passando, porque eu sempre achei que eu precisava ter uma companhia. Então, no ano passado eu coloquei na minha cabeça e falei, dane-se, eu vou pra Disney mesmo que seja sozinha. E fui pra Disney sozinha e me diverti muito. Minha mãe está rindo na sala. Então, vamos para o segundo ponto aqui importante. O segundo ponto é documento. Vamos ver se eu consigo fazer essa edição direito, mas aqui ó, nunca feche nada sem documento, tá? Importante, passaporte sempre atualizado, visto em dia, RG em dia, habilitação em dia. Gente, não se fecha nada em uma viagem sem documento, tá? Eu já vi muita gente perder viagens, vou ter que adiar alguns dias porque o documento não saiu, sabe? O passaporte atrasou, o visto que era pra ter sido aprovado não foi aprovado. Então assim, gente, não fecha nada sem documento. Ah, mas comprei a passagem aérea na promoção. Gente, se a passagem era daqui a 6 meses, amanhã você já tem que estar marcando todos os pontos para você poder fechar o seu documento, porque se de repente não for aprovado ou se atrasar, você tem tempo hábil para resolver isso, tá? Vamos para o terceiro ponto aqui escalado, passagem aérea. Eu sou considerada aqui em casa a rata da passagem aérea. Então assim, eu tenho alguns lugares específicos onde eu busco passagem aérea. Aplicativo número 1 que eu uso muito é o aplicativo Melhores Destinos, tá? É esse aplicativo aqui. O Melhores Destinos é um aplicativo assim, ai, minha vida, sabe? Ele fica apitando toda vez que tem uma promoção. Eu não tenho uma data muito específica para tirar férias, então assim, eu procuro sempre uma promoção de uma passagem aérea numa baixa temporada e vou ser feliz. Para vocês terem uma ideia de promoções que sobem pelos Melhores Destinos, no ano passado, em 2017, eu consegui ver pelo aplicativo, mas eu não tive coragem de comprar, passagens aéreas para Paris por R$1.000, tá? Mas eu não tinha time, eu já tinha comprado a viagem para Orlando, tipo, não tinha como ir para Paris, e passagens aéreas para Tailândia por R$600, tudo isso ida e volta, viu, gente? Então, assim, Melhores Destinos é um aplicativo que você tem que baixar, deixar as notificações abertas, e é uma ótima opção para você conseguir comprar boas passagens aéreas com precinho. Aí você fala assim, Erika, mas eu tenho uma data muito específica, eu preciso viajar nessa data, é o que foi me liberado, tá? E aí então eu te aconselho a baixar esse aplicativo, esse aqui é azulzinho também, que é o Skyscanner.
O Skyscanner nada mais que... ele é muito parecido com o Decolar, tá? Só que ele pega o maior número de companhias aéreas. O Decolar, você vai perceber algumas vezes que tem algumas companhias aéreas que não aparecem no Decolar, tá? Então, por exemplo, companhias aéreas muito específicas daquela região, daquele país, não aparecem no Decolar. Enquanto no Skyscanner ele mapeia, tipo, um número maior de companhias aéreas. Então eu coloco lá a data que eu quero ir, a data que eu quero voltar, tá? E aí ele começa a mapear as melhores opções. Ele também diz pra você se de repente, se você voltar um dia antes, voltar um dia depois, você tem um desconto, mas o melhor, nas datas eles têm umas bolinhas, e então a bolinha é verdinha, amarela ou vermelha, que é de acordo com o valor da passagem aérea naquela data específica. Então é assim que você consegue descobrir se aquele período que você quer viajar é muito caro ou muito barato. Então eu sempre aconselho ir e voltar na data verdinha, tá? Próximo tópico, hospedagem. Hospedagem tá sendo um tópico muito discutido quando a gente entra nos grupos aí pra falar sobre viagens, porque ele abriu bastante. Antigamente a gente tinha muito essa coisa, ou aluga uma casa, ou você fica num hotel, tá? E hospedagem é uma das coisas que eu sinto mais dificuldade pra fechar. Eu normalmente acabo fechando um monte de coisa de hospedagem, eu deixo muito por último, porque eu sou uma pessoa indecisa. Libriana, né, gente? Libriana é uma pessoa indecisa. Então eu sempre fico naquela coisa, a melhor localização, um quarto melhor. Eu vou dar exemplos pra vocês conseguirem definir qual é a melhor opção, tá? Então assim, no ano passado, eu viajei pra São Pedro do Atacama, e uma amiga minha, Carla, maravilhosa, me deu uma dica de um hostel chamado Terracota. E aí quando eu entrei na telinha do hostel, eu fiquei tipo assim, ai, mas é tão simplesinho, tão feinho, pá, e tal. Vou pesquisar outras coisas. E eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri que no Atacama era muito tipo, ou é 8 ou é 80. Ou você ficava numa coisinha mais ou menos, ou você ficava naqueles resorts gigantes, maravilhosos, com piscina e sauna e, sei lá, tudo privativo, e custava o olho da cara, né? E aí eu comecei a fechar os meus passeios. E o que eu percebi? Que é uma coisa que todo mundo faz e eu só me toquei naquela viagem. Gente, quando você vai viajar, você não vai ficar dentro do quarto. Pelo menos a gente espera que você não fique dentro do quarto, não é mesmo? Você vai explorar a cidade, você vai explorar a praia, você vai fazer passeio, você vai sair bem cedo, se Deus quiser, e vai voltar bem tarde, cansado, dormir um pouquinho. Mas assim, cara, o quarto tem que ter uma cama confortável e ter um chuveiro quentinho. É o que você precisa para poder viver feliz dentro de um lugar. Então, esses são os pontos que você vai pesquisar quando você for procurar por hospedagem. Tá, mas Érica, você falou que o hotel normalmente não está sendo usado. Sim, hotel ultimamente tem tido um precinho assim, um pouquinho mais elevado, né, podemos dizer. Então, eu não tenho fechado muitos hotéis. Mas, assim, pra Disney, agora eu fechei tudo Airbnb. Então, vamos a aplicativos importantes ou sites, né? Vocês escolhem que você pode usar aqui para poder fechar a sua hospedagem. Então, eu tenho aqui Airbnb, que é o meu aplicativo da vida, uso muito, e tenho aqui o Booking, tá? O Booking é para hostel, pousadinhas, hotéis. Então é um aplicativo muito bom para ser utilizado. Eu sempre utilizei muito o Booking antes de conhecer o Airbnb. Mas aí qual que é a vantagem da vida do Airbnb? Preço, preço, preço. Qual que é a maior diferença entre um e o outro? Você vai falar assim, o que um oferece e o outro não oferece. Normalmente é café da manhã. Tá? Um hotel você tem um super café da manhã, serviço de quarto, pessoas que trocam as suas coisas todos os dias, né? Mas assim, o Airbnb ele compensa por isso, preço. E o que é o Airbnb? Nada mais que é um apartamento ou um quarto na casa de alguém, tá? Que você tá alugando. Então, muito aqui no Brasil especificamente, a gente tem muitos apartamentos e muitas casas que as pessoas alugam pelo Airbnb para você poder ficar hospedado. Lá fora tem muito mais quarto, mas em Orlando tem muita casa.
tá? Eu vou até deixar aqui embaixo nos cards de informação os 3 Airbnbs que eu fiquei na minha viagem. Tanto o de Nova York, o de Orlando e o de Miami. Então, hospedagem era um ponto, assim, muito específico, né? Mas eu quis estender um pouco esse tópico. Próximo tópico, seguro viagem. Vamos lá. Igual documento. Nunca vai viajar, principalmente uma viagem internacional, sem seguro viagem. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma com uma pessoa que eu vi na internet e outra comigo, de seguro viagem. Uma blogueira muito famosa chamada Carol Pinheiros falou que foi pra Califórnia e teve uma dorzinha, né, aqui atrás, uma cólica renal. E aí ela foi pro hospital e teve que tomar um sorinho e voltou pro hotel e foi tudo pelo seguro viagem, né? E aí quando ela voltou pro Brasil, chega um documento pra você, pra saber quanto que você gastou no hospital, mas o seguro viagem já cobriu tudo. E o valor daquele sorinho era tipo $15 mil. Aí você fica, uou! Então assim, seguro viagem, gente, pode parecer caro, pode parecer um dinheiro jogado no lixo, mas se você precisar, você está ferrado. No meu caso, foi na minha viagem para Londres, no meu intercâmbio para Londres, eu tive problema de retenção de líquido. Então eu nunca tive esse problema, eu sempre levo um pacotinho com vários remédios. Hoje em dia eu já levo um remédio de retenção de líquido, mas eu não conseguia movimentar as minhas mãos. A minha mão, ó, ela fecha como um todo e a minha mão fazia assim, ó. E eu fui parar num consultório médico. Eu entrei em contato pelo Assistente Card, o aplicativo, né, do seguro viagem. Eles me direcionaram para um consultório médico. Eu fui atendida, imagina eu, explicando o meu problema em inglês pro médico. Foi muito engraçado. Mas assim, é muito importante. Seguro viagem é imprescindível. Eu não vou conseguir falar essa palavra. A gente vai colocar aqui embaixo, ó. Tá? Porque não vai sair. Então assim, faça seguro viagem. Próximo tópico, internet. Bom, eu gosto muito de viajar sozinho. E aí eu tenho essa situação com a internet. Como vocês devem ter percebido nos meus stories, eu gosto de compartilhar muita coisa lá no Instagram. Vou até colocar meu Instagram aqui, ó, pra quem não me segue ainda. Então eu tenho mania muito de falar, porque assim, eu tô lá sozinha e eu quero compartilhar as coisas, eu quero falar com alguém e eu preciso ter internet. Mas não é só por isso. É porque essa pessoa aqui, o senso de direção dela é zero. Gente, eu consigo me perder, sabe, numa reta. Pra vocês terem noção do meu senso de direção. Eu peço sempre a internet, porque eu preciso usar o Google, sabe? O Google Maps, o Waze, salvar as minhas rotas, porque eu sou a pessoa perdida, tá? Então assim, internet que eu peguei esse ano, eu não me lembro o nome da empresa, mas eu vou colocar o nome da empresa aqui embaixo pra vocês. Eu coloco o site também. E eu peguei um chip e eles mandaram um chip aqui pra minha casa. Então eu coloquei o número de dias que eu ia ficar nos Estados Unidos e eu tinha internet limitada. Eu pedi o plano só de internet, porque eu fazia FaceTime com a minha mãe e usava o WhatsApp, né? Essas coisas. Então eu não precisava de ligação nem SMS. Se você precisar, eles também têm esse tipo de plano. Vamos ao próximo tópico. O próximo tópico nós temos meio de transporte. Então vamos lá, você chegou na sua viagem, tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Como você vai se locomover? Antes de você viajar, você tem que descobrir qual é o melhor meio de locomoção para aquela determinada cidade, tá? Então eu vou falar os meios de locomoção das cidades que eu já fui. Quando a gente fala fora do Brasil, tá? Chile eu fui e consegui me locomover tranquilamente de ônibus e de metrô e não tive problema nenhum. Argentina também. Toronto, no Canadá, foi super tranquilo também me locomover de metrô, e Nova York também. Quando a gente fala, por exemplo, de Orlando e Miami, eu senti uma necessidade muito grande de ter carro, tá? Orlando é tudo meio longe, assim. Se você ficar num resort da Disney, por exemplo, um resort da Universal, talvez a necessidade de ter um carro não é tão grande, assim. Mas, assim, se locomover pra ir pros parques, pra ir pra outlet, eu acho muito importante você ter um carro. Então, para essas duas cidades eu acho importante. Agora, Londres e Paris, que eu também já fui, eu também achei que o transporte público foi muito tranquilo. Então assim, se você optar por transporte público, gente, não esquece hospedagem, procure uma hospedagem próxima desse transporte público, porque aí vai ser mais fácil de você fazer a sua locomoção dentro da cidade.
Próximo ponto, pontos turísticos e o que fazer. Já fechamos tudo, o que podemos fazer nessa viagem. Jogue no Google. Parece besteira, né? Mas assim, coloque o que fazer na cidade X. E aí você vai começar a ver que tem vários pontos turísticos interessantes para você poder montar o seu roteiro. Então assim, normalmente o Google ele tem uma listinha que aparece aqui em cima, se eu não me engano, tá? Então depende muito do seu campo de busca, mas normalmente aparece aqui em cima com os principais pontos turísticos daquela determinada cidade. Então, vou chutar aqui, vai, Paris, por exemplo. Quando você joga Paris, vai aparecer lá Torre Eiffel, Louvre, o Rio Sena, Sacré-Cœur, tipo, vários lugares assim que são interessantes de você visitar. E você clica nesses locais e você consegue descobrir, por exemplo, qual é o preço, onde ele fica localizado, todos esses pontos importantes você tem que guardar, tá? Pra começar a montar o seu roteiro, pra saber qual é a distância do seu hotel até lá, quanto tempo você vai levar, quanto tempo você pretende ficar, qual vai ser o custo pra entrar nesse lugar turístico, tá? Então, normalmente, quando eu monto o meu roteiro, eu faço dessa forma, pesquisando no Google, assim, tipo, o que fazer em tal cidade. E muitas vezes você vai encontrar sites específicos pra isso, sabe? O cachorro está latindo muito. Restaurante e alimentação. Bom, restaurante e alimentação, eu poderia dizer pra vocês que eu sou a pessoa mais mão de vaca com restaurante e alimentação. Logo eu. Porque aqui no Brasil, gente, eu tenho um ticket de alimentação. E o meu ticket de alimentação é tipo... é maravilhoso. E lá fora é o meu moneyzinho para a minha alimentação. Então, normalmente eu seleciono alguns restaurantes que são muito famosos e que eu tenho vontade de conhecer, obviamente. Então, por exemplo, quando eu fui para Toronto, eu quis almoçar / jantar na CN Tower. Então, gastei muitas doletas, mas eu fui porque era uma vontade muito grande, né? Era uma coisa magnífica. Mas, por exemplo, em Orlando, eu não tinha nenhum restaurante assim, uou, que eu quero muito almoçar, que eu quero muito jantar. Eu mais almocei com os personagens lá no parque e foi só isso. Então, assim, eu sou aquela pessoa muito adepta a vamos viver no supermercado. Compro pão, compro salame, compro macarrão, de forma que eu deixo empacotadinho e eu vivo dessa comida de uma forma a economizar. Fotos é um tópico que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu amo fotografia, né? E assim, fotos considero assim como um dos pontos mais legais de uma viagem. Não acho que você tem que viver para foto. Sabe aquela pessoa deu um passo, tirou uma foto, deu 2 passos, tirou outra foto? Que eu acho que você tem que aproveitar muito o momento. Nas minhas 2 últimas viagens eu contratei fotógrafos para poder fazer fotos minhas. E assim, gente, é um dinheiro tão bem gasto, porque são fotos com outros olhares. Eu, principalmente, que viajo sozinha, não fico naquela dependência do selfie. Então, assim, são imagens tão bonitas. Eu até tenho que mostrar pra vocês. E, tipo, olha quanta foto linda que eu tirei em Orlando, gente. Você pode escolher o parque. Olha essa foto aqui, essa foto é maravilhosa. Olha isso. Então, assim, cara, se você puder separar um dinheirinho ali, não é barato, tá? Mas se você puder separar um dinheiro pra pagar um fotógrafo pra tirar fotos suas, ou da sua família, ou você e seu companheiro, sua companheira, é assim, gasta. Vamos para o próximo tópico que gera um pouco conflito, compras, tá? Então, assim, compras é uma coisa assim que não dá pra se colocar um valor. Tipo, você vai gastar X com compra. Você tem que saber mais ou menos o que você precisa. Então, dica número 1. Entre nos sites gringos, tá? Dependendo se você for uma viagem internacional, né? Mas entre nos sites daquele determinado produto que você quer encontrar e pesquise o preço. Então você vai ter mais ou menos noção de quanto que você vai gastar com compra. Por exemplo, eu sou a pessoa viciada em maquiagem, então eu sempre entro na Sephora gringa e pesquiso mais ou menos quanto está custando cada produto que eu quero. E deixo aquele dinheiro separado para aquilo específico. Então quando você quiser um celular, um computador, uma câmera fotográfica, tá? Mais ou menos nesses produtos que você consegue encontrar uma loja física é mais fácil. Aí, por exemplo, roupa e sapato é uma coisa mais difícil. Então, você tem que ter mais ou menos uma média de quanto você gastaria com um determinado produto. Por exemplo, um casaco. Quanto que eu gastaria até com um casaco? E
uma coisa importante, né? Fazer aquela pergunta se você precisa realmente daquele produto ou se você só tá tentada a comprar porque você acha que ele é barato. Próximo tópico, planilha de custos. Isso é muito importante, tá? Eu sou a doida do Excel, então eu tenho planilha de custo de todas as minhas viagens. Então eu começo a colocar passagem aérea, hospedagem, seguro viagem, aluguel do carro, paleta de sombra, roupa, tênis, mala de viagem. Então eu listo todas essas coisas, coloco o preço delas real, coloco o preço do valor do dólar, do euro, do peso, do real que tá naquele período, naquele dia. Vejo mais ou menos quanto que dá tudo, assim eu consigo entender o que tá pesando mais no meu orçamento, o que eu posso diminuir, se é um passeio, se é de repente uma compra, né? Vai, tá muito caro isso aqui, eu vou abrir mão pra poder fazer isso aqui. Então eu faço essa planilha de custos pra ter mais ou menos ideia também de quanto que eu vou gastar. Assim você consegue se organizar melhor pra você poder trocar o seu dinheiro, deixar um dinheirinho separado. Outro ponto, compra de moeda estrangeira. Vamos pensar que você está planejando viajar para o exterior. Moeda estrangeira requer, assim, uma certa habilidade na hora da compra. Você sempre tem que cotar com mais de uma empresa. Eu normalmente uso da Ecoval, cotação, busca lá nos sites e você consegue pesquisar várias empresas. Então sempre te aconselho a pegar 3 empresas e fazer cotação. E por fim, cronograma. A gente falou sobre todos esses tópicos, sobre o que você quer fazer na viagem, compras e sim, gente, o ideal é que você monte um cronograma para sua viagem. Parece ser meio tipo certinho e tal, mas é uma forma de você aproveitar o seu dia da melhor forma possível. É uma forma de você se organizar, tá? Então você já fez todas as suas pesquisas, você já sabe custos, né? Você já sabe quantos dias você vai ficar. Agora você tem que alocar isso no seu cronograma, de forma a fazer tudo o que você quer fazer. Tem uma ferramenta muito legal no Google chamado o Meu Mapa, tá? Então no seu mapa você coloca a cidade para onde você vai colocando os seus pontos turísticos que você selecionou lá na sua pesquisa, coloca os pontos turísticos e aí você abre no mapa e ele localiza, ó, tipo, essas coisas ficam por aqui, essas coisas ficam por aqui. Então assim você consegue montar um cronograma mais eficaz. De dicas assim, são essas. E eu coloquei dicas extras, tá? Pra você poder aproveitar ainda melhor a sua viagem. A primeira dica é chegar cedo no aeroporto. Então assim, chegue cedo no aeroporto, no seu país e no país que você tiver, principalmente. Entre ficar esperando e perder seu voo, acredite, ficar esperando é melhor. Perder o voo é um caos. Segundo ponto importante, imprimir seus documentos e deixar numa pastinha de fácil acesso. Pode parecer besteira no mundo da tecnologia de hoje, onde a gente faz tudo com celular, tablet, computador, mas assim, imprime os seus documentos de forma que fique fácil. E vamos supor que o seu amado celular acabe a bateria e o seu carregador extra acabe a bateria também. Então, imprima seus documentos para poder facilitar a sua vida. E a outra dica é não esquecer de fazer uma cópia dos seus documentos em casa, tá? E mandar por e-mail. Inclusive passaporte, documento do visto, todas essas cópias. Então assim, além de deixar a cópia no seu e-mail, deixe uma cópia dos seus documentos principais em casa com alguém de confiança. Eu sempre deixo uma cópia do meu passaporte e do meu visto quando eu viajo com a minha mãe. Para se tiver qualquer problema, vamos supor, não consegui acessar a internet, meus documentos estão no e-mail, mas deu problema, foi roubada, aconteceu alguma coisa, gente, telefone de alguém em casa você lembra, tá? Então não esquece, gente, documento é uma coisa muito importante, tá? Eu falei lá desde o começo do vídeo, assim, não começa nada sem documento e assim, é a tua vidinha ali naquele documento. Então não esquece, documento é importante, sempre bem guardado, sempre tendo uma cópia com você, uma cópia com alguém em casa, uma cópia no seu e-mail. Pode parecer meio paranoia, mas segue essa dica que é sucesso, porque se der algum problema, isso vai te salvar. Então, gente, sei que o vídeo deve ter ficado muito longo, porque eu tô aqui falando pra caramba. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal, tá? Compartilha com seus amigos e deixem aqui dicas pra outras pessoas, dicas pra mim. Então, gente, um big beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!